E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos dar sequência àquela série de falar do desempenho do Cruzeiro a cada edição do Campeonato Brasileiro. E após 2 semanas vitoriosas, né, com o bicampeonato 2013-2014, essa semana vai ser um pouco mais triste, tá? Vamos falar da edição de 2015, em que o Cruzeiro brigou por um grande período ali contra o rebaixamento, mas no final das contas acabou tendo ali um desempenho razoável, chegou a sonhar com vaga na Libertadores no final e não conseguiu. Na primeira rodada do campeonato, partida contra o Corinthians, o nosso então treinador Marcelo Oliveira escalou o Cruzeiro com o Fábio no gol, a zaga com Manuel e Bruno Rodrigo, lateral direito Fabiano, lateral esquerdo Pará. No meio campo os volantes Williams e Charles, os meias Marquinhos, Gabriel Xavier e William, e no comando de ataque o Henrique Dourado, tá? O ceifador. Alguns titulares do Cruzeiro foram preservados nessa partida, porque o Cruzeiro ainda estava disputando a Libertadores na ocasião, e todos esses jogadores que eu listei abaixo aí também foram bem aproveitados nesse primeiro turno de campeonato. Quando a bola rolou, o Cruzeiro perdeu muitas oportunidades e foi castigado no fim. O Corinthians ganhou graças a esse gol do Romero depois do chute do Edilson. Rodada seguinte foi mais uma derrota por 1-0, dessa vez contra o Santos, e o único gol foi marcado pelo Geovânio. E o nosso primeiro gol no Campeonato Brasileiro só sai na terceira rodada, essa bomba do Charles, cobrança de falta contra a Ponte Preta no Mineirão, um chute muito violento, muito bonito, o Marcelo Lomba não conseguiu fazer a defesa e parecia que a gente ia desencantar e finalmente ganhar no campeonato. Pena que aos 39 do segundo tempo a Ponte Preta consegue o empate com o atacante Birubiru depois de um pivô do Borges. Rodada seguinte contra o Figueirense lá em Santa Catarina, o Marquinhos abre o placar aí pro time da casa e o Cruzeiro até consegue empatar com o Henrique, tá? A lei do ex aí, falta batida pelo Marquinhos, o Henrique cabeceia lá no canto, o goleiro do Figueira na ocasião era Alex Muralha, ó, grande figura humana por sinal, mas o Figueirense consegue a vitória no segundo tempo depois da bola alçada na área, ajeitada pro meio. O Casalbé, né? O Carlos Alberto, atual comentarista, é quem faz o gol da vitória. Após esse fracasso, somando também a eliminação na Libertadores pro River Plate, o Cruzeiro manda embora o técnico Marcelo Oliveira. A gente estava aí na zona de rebaixamento após 4 rodadas, mas acho que todos concordamos que foi meio prematuro mandar o treinador embora nessa ocasião. O escolhido para ser o novo técnico do Cruzeiro foi Vanderlei Luxemburgo, e a estreia foi muito boa, Cruzeiro e Flamengo no Mineirão, e a gente ganha por 1-0 graças a esse gol de cabeça do zagueiro Manuel. Subiu muito bem e venceu aí o goleiro Paulo Vitor, né? E na rodada seguinte foi clássico, Cruzeiro e Atlético, e depois desse lance de churrasco, esse bate-rebate aí, o Luan abre o placar pro Atlético Mineiro, mas o Cruzeiro empata ainda no primeiro tempo. Depois que o Alisson jogou a bola na área, o William finalizou todo torto, a bola bateu no Gemerson e entrou. Valendo destacar que essa foi a primeira vitória do Cruzeiro sobre o Atlético com o mando deles lá no Novo Independência, e o William deu muita sorte nesse lance. Primeiro momento do segundo tempo é essa jogada que o Patrick tenta driblar o Gabriel Xavier, o nosso meia toma a bola e finaliza no canto para virar o placar. E o interessante é desse lance que foi realmente na saída de bola, né? O primeiro lance do Gabriel Xavier, que tinha acabado de entrar, foi o gol. E depois de uma boa jogada do Williams pelo lado esquerdo, ele serve o Leandro Damião e o Damião faz um belo passe pro Marquinhos, que acerta um sem pulo espetacular, a bola entra no canto depois de quicar algumas vezes ali, e tudo começa com uma tentativa de sequência de chapéus do Williams, né, que acaba dando certo. O Damião enxergou muito bem a chegada do nosso atacante e o Marquinhos foi muito feliz no arremate, fechando o placar em Cruzeiro 3, Atlético 1. A rodada seguinte também é muito boa, Cruzeiro e Vasco lá em São Januário, e o Leandro Damião abre o placar nesse belo lance que cortou o zagueiro do Vasco e enfiou o pé na saída do goleiro. O Damião ilude o zagueiro e finaliza por baixo aí do goleirão. O nosso segundo gol é marcado pelo Charles, que bate de canhota, o goleiro do Vasco dá uma frangada maravilhosa. Foram 3 pontos muito importantes pra gente nesse momento, né? Depois daquele péssimo início de campeonato, a gente precisava se recuperar. E o nosso terceiro gol também é marcado pelo Leandro Damião, que pega a bola espirrada na entrada da área, puxa pra canhota e acerta uma boa finalização. A bola ainda belisca ali o pé da trave antes de entrar. Nesse momento foi Cruzeiro 3-0. E o Vasco desconta no finalzinho com esse gol de falta do zagueiro Rodrigo, ó. Quebrando a boa sequência, Cruzeiro e Chapecoense no Mineirão, a gente perde por 1-0 graças a esse gol de falta do Camilo. Mais uma derrota por 1-0, dessa vez lá no Couto Pereira contra o Coritiba. O único gol foi marcado pelo Rafael Lucas. E outra derrota por 1-0, dessa vez contra o Grêmio lá na Arena. O único gol foi do Douglas. Após 3 fracassos, o Cruzeiro recebe o Atlético Paranaense e finalmente vence. Depois da boa jogada do Fabrício, a bola sobra pro Arrascaeta fazer o nosso primeiro gol. Um dos poucos bons momentos do Fabrício pelo Cruzeiro, né? Ele bateu cruzado e o Arrascaeta, como um atacante ali, pegou de primeira sem chance pro Everton. No segundo tempo é também do Arrascaeta o cruzamento e o gol de cabeça do Marinho, tá? Que fazia aí a sua estreia pelo Cruzeiro. Tinha acabado de passar pelo episódio do Que Merda Sabia Não lá no Ceará, né? E inaugurou a sua passagem pelo clube da melhor forma possível. Foi o único gol do Marinho pelo Cruzeiro. Aí na rodada seguinte perdemos mais uma por 1-0, dessa vez pro Fluminense, graças a esse gol do Gustavo Scarpa.
tabela. E depois é o Cruzeiro que vence por 1 a 0 graças a esse gol do Joel, partida contra o Goiás no Mineirão. Um belo cruzamento do Ceará e o camaronês acerta aí a cabeçada no cantinho, nos dando os 3 pontos. Partida seguinte foi Cruzeiro e Avaí. Depois da boa jogada do Marcos Vinícius, ele dribla o zagueiro e bate de canhota cruzado para abrir o placar pra gente. Marcos Vinícius, que por sinal tem muita qualidade técnica, né? Mas realmente o fora de campo dele é meio problemático e as lesões também atrapalharam muito a carreira dele, porque qualidade esse maluco tem. Já no segundo tempo o Avaí consegue um empate com o André Lima, que bateu superando ali nosso goleiro Fábio. E no finalzinho do jogo tem essa jogada, ó. O Marinho faz uma jogada de Pelé, ele dribla o camarada do meio campo, vai conduzindo pro ataque, puxando para dentro, se coloca na melhor situação possível para finalizar e o chute passa raspando a trave e acabou realmente Cruzeiro 1, Avaí 1. Jogo seguinte contra o São Paulo no Morumbi, a gente perde por 1 a 0 graças a esse gol de cabeça do Alexandre Pato. Aí o Cruzeiro vai a Recife enfrentar o Sport e fica num empate em 0 a 0, mas não foi por falta de oportunidades, visto que as duas equipes poderiam ter marcado. O Fábio fez pelo menos uma grande defesa, o Danilo Fernandes, goleiro do Sport, também catou muito nesse jogo e a gente até criou mais, mas infelizmente não conseguiu fazer o gol e ficou nesse 0 a 0 aí. O jogo seguinte foi muito legal, Cruzeiro e Palmeiras no Mineirão. O Vinícius Araújo consegue roubar essa bola do Leandro Almeida, entra na área, dribla outro zagueiro e serve o Alisson, que completa aí pro gol praticamente vazio. O Cruzeiro abriu o placar nesse momento e o Vinícius Araújo, que tinha voltado ao Cruzeiro nesse momento já emprestado pelo Valência. A gente tem um pênalti para bater no primeiro tempo, o Marinho cobra e o Fernando Praz faz a defesa, e no segundo tempo o Palmeiras consegue o empate. Depois de uma cobrança de lateral, a bola sobra ali pro Cristaldo, que tinha acabado de entrar, ele bate de canhota e empata o jogo, mas o Cruzeiro vai conseguir a vitória no finalzinho, depois da boa jogada do Alisson pela esquerda. Ele cruza e o Arrascaeta mais uma vez surgindo como um centroavante, Arrascaeta que tinha entrado no segundo tempo inclusive, completa fraquinho entre as pernas do Fernando Praz e dá a vitória pro Cruzeiro por 2 a 1. O jogo seguinte é contra o Joinville lá em Santa Catarina e uma das piores atuações que eu já vi o Cruzeiro ter. A gente perde por 3 a 0. Os gols são marcados por Marcelinho Paraíba, Bruno Aguiar e Mariano Trípode. Esse foi um dia para se esquecer, o Cruzeiro jogou mal demais. No fechamento do primeiro turno, Cruzeiro e Internacional no Mineirão, o Inter tem essa primeira oportunidade com o Vitinho e o Fábio salva. O Cruzeiro também consegue criar algumas oportunidades, tipo esse chute do Charles que o Alisson manda para escanteio. Alisson atualmente goleiro do Liverpool e da seleção, né? O Alisson do Cruzeiro quase marca aí nessa viradinha. E o Inter tem também uma boa chance com o Rafael Moura, que manda para fora. Acabou o Cruzeiro 0, Inter 0. Ao final do primeiro turno, o Cruzeiro estava em 14º lugar na tabela, com 22 pontos conquistados, apenas 3 acima da zona de rebaixamento e já 18 pontos atrás do líder Corinthians, né, que já tinha aberto vantagem nesse momento. Na abertura do retorno, partida contra o Corinthians lá em São Paulo, o Luxemburgo escalou o Cruzeiro com o Fábio no gol, a zaga com Manuel e Paulo André, o Mike na lateral direita, o Mena na esquerda, o meio-campo já com um esquema de 3 volantes, o Henrique no primeiro posto, Charles e o Fabrício como meio-campista central, o lateral Fabrício jogou no meio-campo um tempo, Marquinhos pela ponta direita, Alisson na esquerda, Leandro Damião no comando de frente. E essa galera que eu listei abaixo também jogou bastante no segundo turno aí do Campeonato Brasileiro. Eu destacaria a figura do Ariel Cabral, que foi uma peça muito importante nessa temporada. Mas com a bola rolando na Arena Corinthians foi um desastre. Depois da boa jogada do Malcom, o Wagner Love faz o primeiro do timão. O segundo gol do Corinthians é marcado pelo Jadson, que completa bem o cruzamento feito pela esquerda. E depois da falha do Fábio, o Wagner Love aparece de novo para fechar o placar em 3 a 0. Rodada seguinte é Cruzeiro e Santos no Mineirão e a gente perde por 1 a 0 graças a esse gol do Ricardo Oliveira numa bomba de fora da área. Ao final dessa 21ª rodada, o Cruzeiro manda embora o treinador Vanderlei Luxemburgo. A gente estava com 22 pontos, a mesma pontuação de Goiás e Curitiba, que estavam na zona de rebaixamento. A nossa única vantagem era o número de vitórias. Mas nosso desempenho estava muito ruim, a situação estava desesperadora e o Cruzeiro anunciou a chegada do Mano Menezes. No entanto, a partida seguinte contra a Ponte Preta, o Cruzeiro teve o treinador interino David. E nessa partida as coisas funcionaram bem, né? O Williams vai abrir o placar pro Cruzeiro depois de fazer uma tabela com o Leandro Damião. Volante Williams, que muita gente gosta dentro de campo, por ser um jogador muito batalhador, mas que fora de campo dava uma quebrada violenta. A Ponte Preta vai empatar já no segundo tempo com o gol do Birubiru, que pega o rebote ali da defesa, falha do Williams, inclusive, ele bate no cantinho. E no finalzinho do jogo, o Cruzeiro consegue a vitória nesse lance de muito mais sorte do que juízo. Depois do bate
rebate, o William cruza, o Vinícius Araújo cabeceia, o Rodinei evita o gol em cima da linha, mas o próprio Vinícius Araújo estava esperto para completar de cabeça e fazer o gol da nossa vitória. Foram 3 pontos essenciais para a gente não entrar na zona de rebaixamento nessa rodada. Tivemos 50 mil torcedores do Cruzeiro no estádio nessa manhã de domingo. E tudo começou muito bem depois desse latereio cobrado pelo Pará. A defesa afasta mal, o William domina no peito e enche o pé no cantinho para abrir o placar para o Cruzeiro ainda no primeiro tempo. E olha que tabela espetacular para o nosso segundo gol. O William para Pará, para Ariel Cabral, que aciona de novo o Pará, que vai achar o William em ótima condição no ataque. O Bigode puxa para dentro, dribla a marcação e finaliza no canto sem chance para o Alex Muralha. Esse lateral Pará jogou muito pouco pelo Cruzeiro, mas nesse dia especificamente eu lembro que a atuação dele foi muito boa. Eu até acho que ele poderia ter tido mais chance. O nosso terceiro gol sai já no segundo tempo, cruzamento de Williams pro gol de cabeça do Vinícius Araújo. E olha que sensacional essa jogada. Começa com o Alano que passa pro Williams em profundidade, cruzamento e Vinicinho chega de peixinho completando. O Figueirense consegue destacar com esse gol do Marquinhos Pedroso depois da falha de marcação nossa, mas depois da boa jogada do Marquinhos pelo lado esquerdo, o William Bigode enche o pé e faz o Cruzeiro 4-1, terceiro gol dele nesse dia. Atuação espetacular do Bigode. O Marquinhos entrou muito bem no segundo tempo, fazendo boas jogadas pela ponta, e é novamente Marquinhos quem dribla a marcação, ó, e vai servir mais uma vez o William para fechar o placar em Cruzeiro 5-1. Tinha 50 mil pessoas no Mineirão, mas tem umas 500 mil pessoas que falam que estavam nesse jogo. Foi realmente um ponto de virada para o Cruzeiro nessa temporada 2015 e um dia de resgate da confiança da torcida, né, que estava tão abalada aí depois de um primeiro turno desastroso. Mas no jogo seguinte a gente perde para o Flamengo lá no Rio, com gols de Alan Patrick e Luiz Antônio, se vingando do chapéu que tomou do Everton Ribeiro, acertando esse chutaço na gaveta. E a rodada seguinte era de clássico, ó. O Cruzeiro abre o placar com esse gol do William, que completa aí, a bola bate no Vitor, mas entra. O mais legal dessa imagem é você ver a cara de desespero do Vitor tentando alcançar a bola e a bola entrando pra dentro do gol. E esse foi aquele clássico que o Cruzeiro teve o Mena expulso no início do segundo tempo e a torcida ficou gritando zero, né, por ali 50 minutos seguidos. Infelizmente, nos instantes finais, o Atlético consegue o empate depois da cobrança de escanteio. O Carlos cabeceia e faz 1-1. Mas o Cruzeiro tem a chance da vitória. O William sofre pênalti aí do Gemerson e é exatamente o Bigode que bate, mas o Vitor defende. Ficou Atlético 1, Cruzeiro 1. O jogo seguinte foi Cruzeiro e Vasco no Mineirão e o Rafael Silva abre o placar pro Vasco aí, nesse lance que ele contou com a sorte. A gente vai empatar ainda no primeiro tempo, nesse lance que o Henrique rouba a bola, o William pega ali no meio e enfia o pé lá no ângulo. Um gol muito bonito, o William tava iluminado nessa reta final de 2015, jogando tudo que não tinha jogado no primeiro semestre, e o goleiro Jordi não conseguiu evitar. E o nosso segundo gol foi muito bonito, passe do Williams, o Ceará ajeita de peito, o William Bigode faz o corta-luz e o Alisson domina e finaliza no canto. Nesse momento tava todo mundo muito confiante, né? O Cruzeiro tava jogando um bom futebol, tinha se recuperado muito bem na temporada, mas já no segundo tempo, um cruzamento despretensioso do Andrezinho, o Rafael Silva cabeceia, o Fábio falha e acaba Cruzeiro 2, Vasco 2. Rodada seguinte é Chapecoense e Cruzeiro lá em Chapecó. O Fabiano abre o placar pro Cruzeiro com essa bomba de fora da área. Lei do ex se fazendo presente, né? Porque o Fabiano tinha sido formado lá na Chape, inclusive. E o Cruzeiro faz o 2-0 depois dessa falta batida pelo William. O Rafael Lima, zagueiro da Chape, dá uma canelada na bola, tira da jogada o goleirão e o jogo fica nesse Cruzeiro 2, Chapecoense 0. Rodada seguinte é Cruzeiro e Coritiba no Mineirão e a gente abre o placar com essa bomba do Ceará de muito longe, chutou lá no ângulo, um golaço. E teve muita gente lamentando quando ele foi embora, mas na realidade o Ceará não estava jogando bem, mas esse chute foi qualquer nota, foi espetacular. O Cruzeiro tem o Paulo André expulso ainda no primeiro tempo, sofre bastante para manter o placar e só tem tranquilidade com o segundo gol, que vem de uma assistência do Manuel pro gol do William. A bola pegou no goleiro Wilson e entrou chorando, e foi uma jogadaça do Manuel que veio conduzindo a bola desde a defesa, abriu no Alisson na direita, né? O Alisson foi muito bem, cruzou para a área, o mesmo Manuel como centroavante faz um pivôzão ali e ajeita para o William fazer o gol do 2-0, que foi a nossa vitória. Partida seguinte foi Cruzeiro e Grêmio no Mineirão, tá? E apesar das muitas chances, esse jogo ficou no 0-0. O craque Alano perde a nossa primeira oportunidade, depois é o Leandro Damião que vai receber essa bola do William e enfiar uma raquetada no travessão. O Grêmio também tem chances, como nessa bola de cabeça aí que passou raspando nossa trave. E o craque Alano, mostrando toda a sua malemolência, dribla muito bem a marcação, mas finaliza o Grohe e defende. Mais uma vez Alano
Alano, que tava jogando bem, faz um cruzamentaço, o William cabeceia na trave. Olha a bola desse homem, cara. O Pelé negro aí, ó, deixando o William na boa, mas infelizmente a finalização não foi precisa. O Grêmio quase abriu o placar com essa finalização do Bobô, que o Fábio conseguiu fazer boa defesa. E depois do passe do Ariel Cabral, o Arrascaeta perdeu nossa última chance. Jogo seguinte, Cruzeiro e Atlético Paranaense na Arena da Baixada. Depois da finalização do Walter, o Evandro abre o placar pro Atlético Paranaense. E o Cruzeiro empata no segundo tempo com essa bomba do lateral Fabrício, ó. Muito boa cobrança de falta. Fez uma curva ali, tirou da jogada o goleiro Everton. Mas o Furacão volta à frente do placar com esse gol de Bruno Pereirinha. Mas a gente consegue empatar já no finalzinho, depois da boa jogada pela direita, a finalização do Vinícius Araújo. É o Arrascaeta que completa pro gol, fechando o placar nesse 2-2, e foi um pontinho importante pro Cruzeiro nesse momento do campeonato. Rodada seguinte, Cruzeiro e Fluminense no Mineirão, ó, depois do passe do Arrascaeta na direita pro ponta Manuel. Ele cruza pra área, o William domina e acerta uma finalização maravilhosa de canhota, de viradinha. E hoje ninguém lembra, mas o que o Manuel jogou de bola nesse ano de 2015 foi um absurdo. E depois do passe do Alano, o William vai dominar ali na ponta esquerda, vai levar pro ataque e vai dar uma finalização espetacular no canto. O que jogou de bola o William nesse ano também, bicho. Ele ficou esses 3 meses do Mano Menezes aí compensando aquele gol que ele perdeu contra o River Plate na Libertadores. Ganhamos nesse dia por 2-0 e no jogo seguinte contra o Goiás fora de casa ganhamos por 1-0. Depois do chute do William, o goleiro Renan defende, mas o Arrascaeta estava esperto para completar o rebote de cabeça e garantir esses 3 pontos. Rodada seguinte, Cruzeiro e Avaí na ressacada, o Rômulo abre o placar para os catarinenses, mas já no finalzinho do jogo, bicão do Fabrício, o lateral do Avaí falha, o William bate para dentro e Leandro Damião surge de carrinho para empatar. Esse gramado não tinha a menor condição de ter jogo nesse dia, tava encharcado, a bola não andava e a gente conseguiu aí com esse gol de raça somar um pontinho que fez toda a diferença, tá? Porque com esse empate na 33ª rodada, o Cruzeiro alcançou 45 pontos, né? Aquela pontuação considerada mágica para a fuga do rebaixamento. E nessa rodada a gente pode dizer que o Cruzeiro respirou aliviado, se viu livre do risco de queda para a Série B, faltando aí 5 jogos e 8 pontos atrás do G4. Então o Cruzeiro ainda se permitiu sonhar. E só botando essa escalação, porque esse aqui foi um time base que o Mano Menezes utilizou para essa reação do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro, e foi aí com o Fábio no gol, Manuel e Bruno Rodrigo na zaga, Ceará na direita, Fabrício na esquerda, o trio de volantes com o Henrique centralizado, Williams pela direita e Ariel pela esquerda, o William no comando de ataque como um falso 9, e eu botei Marcos Vinícius e Alano aí porque foram os meias que jogaram mais partidas, mas Gabriel Xavier, Alisson, Arrascaeta, Marquinhos e até o Marinho também foram utilizados pelo Mano, e esse time conseguiu apresentar de fato um bom futebol. Sem o peso do rebaixamento nas costas, o Cruzeiro recebe o São Paulo e sai perdendo com esse gol de cabeça do Luiz Fabiano, mas a gente vai empatar, ó. O Gabriel Xavier inicia a jogada, erra o passe, mas o William pega o rebote e acerta uma bela finalização no cantinho, e esse uniforme do Cruzeiro era muito bonito. E no segundo tempo, um passe de Zidane do Ariel Cabral para o Leandro Damião, ele enfia o pé e faz o gol da vitória do Cruzeiro por 2-1. Hoje a gente pode odiar o Ariel Cabral, mas ele começou bem demais a sua trajetória no Cruzeiro. Nessa temporada 2015 o bicho jogou muita bola. O jogo seguinte foi Cruzeiro Sport no Mineirão, a gente abre o placar com esse gol de pênalti do Williams, ele mesmo, deslocou muito bem aí o goleiro Danilo Fernandes na cobrança. O Williams também vai participar do segundo gol, tá? Ele vai cruzar essa bola pra dentro, ela desvia no Durval e entra. Foi dado gol contra do Durval, né? Porque convenhamos que a bola do Williams não ia nem perto de ser gol. E o Cruzeiro vai matar o jogo no finalzinho com esse belíssimo contra-ataque, passo do Williams pro Marcos Vinícius. Ele dá uma arrancada monstra, passa por cima da marcação mesmo e finaliza na saída do goleirão. É por isso que eu falo, esse camarada é bom de bola, velho. O problema é que ele machuca demais e bebe demais, mas se não fosse isso, ele seria um grande jogador. Rodada seguinte é Cruzeiro e Palmeiras lá em São Paulo, depois da jogada do William aí frustrada pela marcação. O Williams vira para o Marcos Vinícius, ele corta o lateral adversário e finaliza no canto, abrindo o placar para o Cruzeiro e nos dando mais esperança ainda de conseguir uma vaguinha na Libertadores do ano seguinte. Mas no segundo tempo, depois do cruzamento do Egídio, Lucas Barrios cabeceia, fecha o placar em 1-1 e ficamos nesse empate. A partida seguinte é Cruzeiro e Joinville no Mineirão, e a gente devolve o 3-0 que tomou no primeiro turno. O primeiro gol é marcado pelo William, que domina e enfia o pé direito aí, vencendo o goleirão Agenóyer. Nosso segundo gol é marcado pelo Charles
Gomes nessa bomba de muito longe, pegou na veia esse arremate aí, o goleirão também deu uma contribuída, né, mãozinha de alface. No segundo tempo a gente faz o 3-0 depois do cruzamento do William, o Alisson domina de direita e finaliza de canhota cruzado, fechando o placar em 3-0, e fazendo essa comemoração, eu acho que todo mundo teria vontade de dar um pulo de peito nesse escudão aí. Bigode William iluminado, ó, passezinho de trivela, Alisson domina e acerta a finalização, coisa que ele fazia pouco. E na última rodada, Inter e Cruzeiro lá no Beira-Rio, né, a gente perde por 2-0, os 2 gols do Colorado são marcados pelo Vitinho, mas o Cruzeiro já tinha largado também, jogou com um monte de reservas, enfim, o Internacional fez ali a sua obrigação e venceu de forma protocolar. O Cruzeiro encerrou o Campeonato Brasileiro em 8º lugar, com 55 pontos ganhos, né, o campeão foi o Corinthians com 81. Nosso artilheiro no certame foi o William, que marcou 10 gols, em sequência vieram De Arrascaeta e Leandro Damião, cada um deles marcou 4 vezes no Brasileiro. Não dá pra dizer que tenha sido uma grande campanha do Cruzeiro, porque definitivamente não foi o caso, né, mas foi uma campanha de reação muito importante. O Mano Menezes fez um grande trabalho nessa primeira passagem pelo clube. No final dessa temporada aí ele foi embora pro futebol chinês, né, mas retornaria pouco tempo depois e vai aparecer a partir também do próximo Campeonato Brasileiro. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito e deixa aí nos comentários momentos marcantes que você se lembra dessa campanha, se esteve em algum jogo do Cruzeiro. E na semana que vem a gente tá de volta para falar da edição de 2016 do Brasileirão, beleza? Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!